Notebook Samsung NP550XDA. Esse equipamento aqui, ele conta com um processador Intel Core i7 de 11ª geração. A gente recebeu essa máquina de uma inscrita aqui no canal porque esse equipamento, ela disse que estava travado. Imagina você andando com um carro potente, porém com o freio de mão puxado. Era o que estava acontecendo com essa máquina que vocês estão vendo aqui do meu lado. E a gente recebeu essa máquina para otimizar a performance dele. E nesse vídeo, nessa análise, a gente vai ver as principais características que compõem esse equipamento aqui da Samsung. E eu já vou adiantar para vocês que estão vendo aqui o SSD WD Black, que foi o upgrade que a gente fez trocando o SSD padrão que vem nesse equipamento Samsung, um SSD praticamente lento. É possível um SSD ser lento, tá bom, gente? Um outro detalhe, a máquina estava com apenas 8 GB de memória, colocou mais um pente de 16 GB, totalizando 24 GB. Um detalhe importante que essa máquina ela também conta com uma placa de vídeo compartilhada Intel Iris Xe. Então, quanto mais memória, melhor vai ser a parte gráfica. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos principais jogos que a gente consegue jogar com esse equipamento e também para quem a Samsung desenhou esse tipo de notebook. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo na máquina? Vamos ver como ela é por dentro, o que a gente trocou, o que a gente melhorou e também fazer algumas análises dos jogos? Bora pro vídeo, solta a vinheta e vamos dar uma olhada comigo nesse Samsung NP550XDA. Uma vez que a gente já tirou a tampa na parte inferior do equipamento Samsung, para fazer a remoção do SSD padrão da Samsung é muito fácil. A gente tem apenas um parafuso do lado esquerdo na parte de cima do SSD e a gente vai tirar ele utilizando apenas uma chave Phillips. E o ideal é que você esteja utilizando aí uma luva antiestática e agora a gente vai remover de uma maneira bem simples. Você vai pegar aí a chave de fenda, tirar o parafuso e segurar a ponta para que o SSD não venha sair de uma maneira muito bruta, né? Agora eu vou fazer o que? Remover ele, vou tirar ele com delicadeza. Puxo para o meu lado, ele já sai com muita facilidade. Aqui está o SSD fraco, o SSD padrão que vem de fábrica da própria Samsung. Agora, para colocar o SSD novo, a única coisa que você vai precisar é devolver ele para lá, para o slot, e fechar ele com a chave de fenda até o final. Chegou a hora de fechar a tampa do equipamento, é bem simples. Eu vou posicionar ele e vou começar a apertar as laterais. Você tem que notar que ele vai estalar um pouquinho, mas isso é muito comum. Agora eu vou colocar a tampa que protege a memória RAM, depois que a gente substituiu ela, e eu posso colocar também uma unidade de HD mecânico para a gente colocar mais jogos. Também é possível colocar um SSD para ter 2 SSDs no modelo da Samsung. Agora eu vou fechar a tampa que protege o HD mecânico e agora é só os parafusos das laterais. A gente tem aqui no pezinho na parte da frente e também na parte de trás. Eu vou colocar os pezinhos de borracha que evitam que o equipamento arranhe e ele fique na medida certa. Agora, colocado todos os pezinhos, está feita a montagem completa do nosso equipamento. Agora é só fazer a instalação do sistema operacional do Windows 10. Eu vou ligar esse equipamento aqui e eu já vou pedir para você fazer o favor de colocar no seu cronômetro para ver se ele entra no sistema do Windows 10 nessa média entre 7 e 10 segundos. Às vezes até um pouquinho mais rápido. Eu já vou falar o que a gente fez aqui. A gente trocou o SSD padrão que vem de fábrica nesse modelo
e colocamos o SSD WD Black, que ele alcança velocidade na casa de 3.600 de leitura, que está aqui, e 2.000 megabytes por segundo de gravação. E aqui também o que a gente fez? Aumentamos a memória, colocando mais um pente de memória da Kingston Fury Impact, o modelo. Ele tem 16 GB na frequência 3200. A gente está utilizando aqui a memória DDR4, ela tem o CL20. De fábrica, ele vem com HD mecânico, a maioria desses equipamentos. Nesse caso específico veio com SSD, porém um SSD que estava na máquina, parecia que você estava com o freio de mão puxado. Por isso que a gente fez a substituição, fazendo essa melhoria e obtendo esse resultado. Já a memória RAM, ela serve a gente utilizar ele em jogos, em softwares mais pesados, para você que é programador, para você que trabalha com edição de vídeo, ou até mesmo você que utiliza para engenharia, essa máquina aqui, ela vai atender a sua necessidade. Uma pequenina pausa para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, você compartilhar e também deixar os comentários se você tem alguma dúvida, ou se até aqui esse vídeo já te ajudou, deixa aqui a hashtag Samsung para a gente interagir com você através dos comentários. Bora pro vídeo, vamos continuar assistindo esse conteúdo que está top. O primeiro jogo que eu vou jogar com você vai ser Truck Simulator. Inclusive eu vou abaixar o volume um pouquinho dele e eu vou habilitar também para que a gente venha verificar o FPS. Como você pode ver, ele está aqui numa média de 60 FPS, tá? Depois você dá um zoom aí para que você venha verificar. Esse jogo é um jogo bem legal, tem muitas pessoas que jogam esse jogo até mesmo contratadas pelo Facebook, né? Pessoas que jogam de maneira online. Eu quero já mostrar para vocês os pontos de câmera, né? E o gráfico em si desse jogo é um gráfico excelente, olha só. Deixa eu começar a dirigir aqui o caminhão. Eu não vou jogar assim muito, porque o propósito mesmo é mostrar para vocês a qualidade gráfica do jogo. Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho. Olha só que jogo excelente, é o Truck Simulator, dá para você jogar pela Steam. Você que tem conta na Steam, você vai conseguir jogar. Olha que legal esse modo de câmera. Ele é um modo de câmera bem imersivo. Se você observar ali as informações do canto esquerdo da tela, ele mostra pra gente ali, ó, Intel Iris Xe. Ele tá mostrando pra gente quanto ele tá utilizando aí de recurso da placa de vídeo compartilhado Intel Iris Xe. É só um teste mesmo, ele roda aí o Truck Simulator bem fluido e ó, você consegue ver os detalhes ali de espelho, de lâmina d'água e todos os outros recursos do jogo American Truck Simulator. Agora a gente vai fazer o teste em algum outro jogo e eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que ele está utilizando. Aqui ele está utilizando quase 8 GB de recurso da memória. Agora vamos para o próximo jogo, gente. Agora chegou a hora de fazer o teste com o jogo Fortnite. Olha só, esse lado aqui você tá vendo que ele tá chegando aí em até 120 FPS, taxa de quadros, né, por segundo. De memória RAM, ele tá utilizando 8 GB aqui na nossa memória. E a memória compartilhada, né, o chip gráfico aqui Intel Iris Xe, ele está utilizando apenas 1 GB. Agora eu vou entrar numa partida para a gente verificar aqui com vocês a qualidade gráfica. Observa comigo. Olha o efeito que a gente tem visual. A parte gráfica utilizando aí esse equipamento Samsung NP550 depois de ter feito aqui a atualização do SSD e também aumentado a memória RAM do nosso equipamento. Vamos esperar carregar a partida. Talvez eu não jogue a partida completa, mas você vai ver aí que você vai conseguir jogar sem travar. Olha só o efeito de iluminação aqui, ó. Olha que excelente, né? É muito realista. Ele tá ali, ó, agora aumentou um pouquinho o FPS, passa de 80 FPS. Deixa eu já pular aqui, porque a gente vai cair ali nos prédios. Olha que legal.
Olha a capacidade que o mapa consegue alcançar quando você tem aí um gráfico que ele está instalado da maneira correta e também um equipamento que está com o sistema operacional, que é o Windows 10, a gente otimizou esse sistema. Olha a velocidade que o personagem percorre sem nenhum tipo de lag. Vamos ver se a gente consegue farmar alguma arma. Vamos abrir a porta, pegar uma outra arma, já trocar ela aqui. E esse jogo é um jogo muito legal. Você não vai ter nenhuma dificuldade usando essa máquina. Olha só, olha o alcance da mira. Vocês podem notar aí que não tem nenhum travamento. Que nem eu disse para vocês, talvez eu não jogue todo o jogo. Acabou a nossa partida, mas o jogo está excelente. O jogo que a gente vai verificar agora é o CSGO, rodando nessa máquina aqui, Samsung NP550. Já vou clicar aqui em jogar, vou colocar aqui terroristas, ó, já tô na partida. Olha a qualidade gráfica desse jogo, pessoal. O efeito de sombra aqui, ó, do jogo, olha só. A parte imersiva do jogo em si, ó. Muito legal, né? A gente tem ali a fumaça, né, que nem vocês viram. O jogo ele tá numa média, tá com FPS um pouquinho baixo, mas vamos esperar carregar, porque quando você está no lobby, ele demora mesmo para carregar ali, o FPS fica um pouquinho baixo, porque depende da internet de cada um aqui também. Vamos verificar o jogo ali. Olha que fluido que tá esse jogo. Ó, sem travar. Eu não vou jogar essa partida de maneira competitiva. Eu vou apenas mostrar para vocês. Ó, já subiu ali o FPS. Vamos ver se a gente... Ó, quase que a gente ganha desse cara. Então, ó, tá feito o nosso teste no jogo CSGO. Então, essa máquina Samsung NP550, ela vai rodar o jogo CSGO de uma maneira, ó, bem fluida. Isso é o que você precisa saber, que ela vai rodar bem. Aqui está mostrando os gráficos do FPS e tudo. Ó que legal. Ó. Eu vou sair da partida apenas porque a gente já fez o teste que a gente gostaria de testar. E agora a gente vai para o próximo jogo, fazendo aí a nossa análise completa desse equipamento Samsung para você. Agora a gente vai jogar o Rocket League nessa máquina, e como vocês podem ver, o FPS dela é alto. Tomamos gol, mas não tem problema. Olha o efeito aqui em si, de iluminação, de lâmina d'água. Ele joga esse jogo Rocket League bem fluido. É apenas um teste rápido para vocês. E vamos ver se a gente consegue já marcar um gol. Esse jogo é bem divertido de jogar. Agora a gente vai conseguir fazer gol, hein, gente? É pra cá, ó. Toca. Isso. Tocou? Vou segurar um pouquinho. Ó o gol. Aê, olha lá, ó. Baia DR 182 marcou. Então, tá feito o nosso teste do jogo. Ó, olha que golaço! Do jogo Rocket League. Nesse equipamento aqui, ó. O Samsung NP550. Depois que a gente fez a otimização. Aí, ó. Tocou pra mim. Agora devolveu. Vamos tentar fazer mais algum gol aqui. Aê, gente, tá feito o nosso teste. O jogo que a maioria das pessoas pesquisam quando vão comprar notebook gamer também é possível rodar nesse equipamento aqui Samsung NP550 XDA.
Eu vou deixar no modo história mesmo e eu vou habilitar aqui para a gente verificar a configuração, né? Quanto de FPS que ele está rodando, o uso de memória, o uso de processador e também da placa de vídeo compartilhada Intel Iris Xe. Eu queria que você prestasse atenção aos efeitos. Aqui a gente já observa efeitos de espelho, efeito também de lâmina d'água, e você pode notar que o jogo está com FPS bem alto, às vezes ele até passa de 60 FPS. E a gente vai prosseguir aqui com o jogo, ó. E agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar, vou completar essa missão. Presta atenção, quando ele explodir, o FPS ele vai cair um pouquinho por causa do efeito, mas depois já volta para o efeito normal, né? O FPS alto. Como vocês estão vendo no mapa, a gente tem que ir onde está essa parte amarela. Vou correr um pouquinho com o personagem, vocês podem notar que o FPS cai, mas olha só, iluminação, sombra, fumaça, efeito de lâmina d'água, olha só. Olha o efeito do jogo, pessoal. Muito bacana, né? Vocês podem ver que ele está usando pouca memória, não está usando tanta memória. Alt F e a gente vai escolher aqui. Mas eu vou pausar aqui o jogo e depois eu testo para vocês, ó. Mas se eu fosse, ó, continuar, era só fazer isso aqui, ó. Passei aqui e aí a gente continua a nossa fase do jogo, tá, gente? Depois que eu fiz o teste do jogo GTA, agora eu vou abrir também o jogo Dying Light. É um jogo que ele é um pouquinho pesado, tem uns gráficos muito vivos, né? Pode olhar, observar já o efeito de sombra, você vai ver muito efeito visual assim, ó, de brilho, né? De luz, e com o upgrade da memória e do SSD é possível jogar esse jogo e ter aí uma certa experiência de jogo muito legal. Vou aproveitar, vou habilitar aqui o nosso FPS para que vocês venham ver o quanto que está rodando ali de FPS, quanto que está usando ali da placa gráfica, da memória, quanto que ele está utilizando da memória interna e do uso do processador também. Você pode perceber que ele passa de 400 FPS no início ali, porque não usa tanto recurso gráfico. Eu vou clicar aqui em jogar e aí tem modo campanha, tem vários tipos de modo. Eu vou colocar no modo campanha mesmo. Olha só. Aí tem mais zumbis. Você pode ver que o FPS ele vai alternando, mas olha o efeito que tem esse jogo. A parte de iluminação, a parte de lâmina d'água também, o efeito do personagem em si. A gente não vai jogar tudo aqui, né? Porque o propósito é mais para que vocês venham ver a qualidade do jogo. Vocês podem ver que o efeito do jogo ele é muito realista e ele é possível porque tem bastante memória, tem um processador i7 e por isso que ele está conseguindo rodar com essa configuração aqui. Eu espero ter ajudado você fazendo a revisão desses jogos aqui. Olha só o efeito aí de iluminação desses jogos que a gente mostrou para vocês. E para quem gosta daquela tela com borda fina, o Samsung Book NP550 ele conta com uma tela ampla e com uma resolução que proporciona imagens vívidas e realistas. A moldura de apenas 6,7 milímetros amplia a visão da área útil e contribui para um design ainda mais elegante com a sua tela em Full HD de 15,6 polegadas. E se você procura por um teclado que vai te ajudar na digitação ao longo do seu dia, você encontrou a máquina certa. Inclusive com o teclado numérico na parte da lateral direita, esse equipamento Samsung ele conta com teclas macias e também ao mesmo tempo elas não são barulhentas. Também temos o C cedilha, todas as teclas que a gente precisa para trabalhar e fazer atividades básicas e também semi-profissionais. Esse equipamento vai nos ajudar e muito. E agora o que eu gostaria de mostrar para vocês de maneira bem objetiva é essa parte aqui do touchpad. Esse touchpad, ó, ele tem aqui, ó, a parte tátil dele, bem legal, você consegue sentir bem o clique, né, o toque, e é muito interessante. A gente que trabalha
com atividades básicas de edição de imagem, por exemplo, você vai editar alguma coisinha no Canva, alguma coisa no Photoshop Express, e isso vai te ajudar e muito com esse touchpad. Essa parte que tem aqui dele vai te ajudar bastante de maneira bem prática e dinâmica. Aqui o leitor de cartão micro SD, tem uma saída USB aqui e tem essa saída para você colocar aquele cadeado. Do outro lado, nós temos o que? Saída de fone de ouvido, saída P2. Eu vou ter uma saída do tipo USB-C. Vou ter também uma saída USB do tipo 3.1. Uma outra saída HDMI para você ligar o segundo monitor. E essa saída aqui, para quem quer utilizar a internet de maneira muito mais rápida, é a saída RJ45. E uma outra aqui, que é a do carregador. A gente chama esse carregador aqui do tipo de carregador agulha. E eu gostaria de falar agora para vocês sobre a carcaça do equipamento. Olha a cor dele. Deixa eu fechar a tampa para vocês darem uma olhada no detalhe. Na parte de trás também acompanha essa coloração chumbo. Na parte de baixo ele tem esse cinza um pouquinho mais claro. No contexto geral, toda a carcaça desse equipamento é muito boa. As dobradiças também são muito firmes, né? Que é na hora de você abrir a tampa assim, a dobradiça dele que fica aqui e aqui não emperra. Eu vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar para vocês aqui o tipo do processador. Eu tenho um processador Intel Core i7, ele é de 11ª geração, é o Tiger Lake e ele tem aí 10 nanômetros, como vocês estão vendo aí a tecnologia dele é uma tecnologia já muito avançada. Eu vou ter aqui os dados da mainboard, então aqui está o modelo completo, NP550XDA KU1BR, essa é a configuração aqui desse modelo. De memória RAM, como vocês estão vendo aqui, ele está lendo os 24 GB, porém não está em Dual Channel. Por que não está em Dual Channel? Porque a gente teria que colocar 2 pentes desse aqui, de 16 GB cada um. Nesse modelo, o máximo de memória que a gente consegue utilizar nele é até 32 GB, então são 2 pentes de 16 GB. Aí sim, ele estaria trabalhando aqui, ao invés de estar single, ele estaria trabalhando em dual channel. Isso é algo que a nossa cliente provavelmente vai atualizar mais para frente. Aqui eu queria mostrar para vocês, eu vou dar um zoom também, na GPU, que é a placa de vídeo integrada, compartilhada da própria Intel. Essa placa de vídeo aí é a Intel Iris Xe. Como ela está compartilhada, ela consegue entrar em alguns jogos. Aqui tem o bench, a gente consegue fazer um benchmark. Aqui a gente tem algumas outras informações e eu vou fechar o CPU-Z e o próximo programa que eu vou abrir com vocês é o Crystal Disk Mark. Daqui a pouco a gente volta verificando o que o nosso programa do Crystal Disk Mark conseguiu aferir com os resultados dessa máquina. Resultado final do teste do Crystal Disk Mark nesse equipamento aqui, Samsung NP550XDA. Eu queria mostrar para vocês aqui, ele mostra na caixinha 3.600 por 2.000. É um excelente SSD. Ele é um SSD PCI Express NVMe, já é o Gen 4. Eu fiquei muito surpreso e também satisfeito com o teste, porque se você observar aqui, ele deu uma média de 3.000, de leitura, que é read. E aqui do lado ele deu 2.000 de escrita, então alcançou o objetivo dele. Só que isso vai variar também a leitura por causa da memória que a gente tem interna na máquina. Se eu tivesse um pouquinho de memória a mais, provavelmente ele teria passado aqui e alcançado os 3.600. Mas mesmo assim a máquina está muito, mas muito rápida. Vou fechar aqui o nosso Crystal Disk Mark. E outros detalhes que a gente vai monitorar e verificar aqui com você. Então agora eu vou abrir aqui o nosso gerenciador de tarefas para a gente analisar de uma maneira mais ampla
o uso aqui, ó. Aqui eu estou usando aqui, ó, praticamente apenas 1% da GPU. Memória está usando ali 12. Disco, você pode notar que praticamente não força nada do SSD e o uso da GPU também está bem tranquilo. Olha só que bacana. Quando você estiver utilizando em jogos, aí sim o gráfico aqui ele tende a subir tanto da GPU como também do disco SSD. Mas por enquanto, ó, aparentemente ele nem força. O nosso SSD WD Black está ok, está 100%. Vou fechar ele aqui. Uma outra característica que eu queria mostrar para vocês também, ó, é abrir a webcam desse equipamento aqui, ó. A webcam, como de qualquer outro equipamento que tenha a webcam embutida, não é uma webcam tão boa, tá? É uma webcam, ó, que tem um certo delay, mas para você que vai fazer reuniões no Zoom, Google Meet, para você que vai utilizar no Microsoft Teams, ele vai sim atender a sua necessidade. Agora, eu vou abrir aqui um vídeo em 4K no YouTube para a gente pegar de referência. Por quê? Se você for fazer aí o teste, né, você assistindo aí algumas coisas, alguns conteúdos na internet, seja pelo Netflix ou outras plataformas de streaming, é legal você ver em 4K. E essa máquina aqui, ela vai conseguir te dar a oportunidade de ver e assistir, né, vídeos em 4K. Eu vou escolher esse vídeo aqui, que eu sei que é em 4K. Inclusive ele está aqui no canal da DR Sistemas, esse vídeo que a gente vai assistir junto. Deixa eu abaixar o volume aqui. E eu vou colocar na resolução máxima, que é 4K. E eu vou aumentar o tamanho da tela. Olha só, bem bacana, não trava o vídeo. Os conteúdos que você for assistir em 4K, essa máquina aqui, ela vai te atender. E também o uso da parte gráfica, ó, ele aumenta um pouco aqui a CPU e a GPU também. Por quê? Porque quando você está assistindo algo em 3D, automaticamente você está fazendo uso da placa integrada Intel Iris Xe. Então está feito o nosso teste, a nossa análise desse equipamento aqui, Samsung NP550 XDA. Eu espero ter ajudado você. Se você quiser ter uma máquina dessa, ou se você já tem essa máquina, mas ainda não fez a otimização correta, ou não sabe, ou tem medo de fazer, entre em contato aqui na DR Sistemas, que a gente vai ajudar você a tornar o seu notebook Samsung uma verdadeira máquina potente. Chegamos ao final desse vídeo review, dessa análise, e eu espero que você tenha aprendido um pouco. E você que estava com dúvida para comprar o seu equipamento Samsung NP550 XDA na configuração com processador Intel Core i7, que você tenha tirado as suas dúvidas. Mas se você precisar de um auxílio, de uma ajuda aqui da DR Sistemas, os links de apoio, né, de ajuda, vão estar aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, a sua curtida e compartilhar esse conteúdo com algum amigo ou amiga, porque como você viu aí ao longo do vídeo, esse equipamento ele serve para pessoas que querem trabalhar com edição de vídeo, que nem o caso aqui da DR Sistemas, profissionais que querem utilizar para jogos, vai rodar a maioria dos jogos, e também você que quer utilizar para a parte de modelagem 3D, seja com programas como Revit, SketchUp, AutoCAD, essa máquina ela vai te atender tranquilamente.
E se você tiver interesse em dar o seu próximo passo, no link aqui também na descrição, você vai encontrar a mentoria da ADR Sistemas para você aprender a comprar o seu notebook da maneira certa e também o método Sofia. O que é o método Sofia? Lá no método Sofia, que é o nosso curso de informática, é o combo 3 em 1, você vai aprender como fazer manutenção em equipamento MacBook Pro e outros equipamentos MacBook Air. Vai aprender também a montar o seu primeiro computador gamer e também fazer manutenção em equipamentos notebook Windows. Não perca, aproveita essa promoção aqui para quem é inscrito aqui da ADR Sistemas e faça parte da nova turma do método Sofia. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.